Bom, gente, como nós tínhamos falado na parte da manhã, nós tivemos um debate intenso a respeito de como é que está o ambiente macro, a gente discutiu a questão muito mais geopolítica, a questão das perspectivas da safra, falamos de tecnologia também. Agora a gente vai conversar um pouquinho, bastante, sobre mercado, sobre a questão macroeconômica, e também sobre a parte relativa a finanças, ao ambiente financeiro setorial. Para isso, eu tô aqui chamando o nosso moderador, o Andy Duff. Andy Duff é nosso parceiro de tantos anos. Quando eu entro na sala, vejo o Marinho, o Erickson e vejo o Andy, eu fico tranquilo. Andy, você chama o pessoal. Obrigado. Obrigado, Caio. Bom, boa tarde a todos. A gente passou amanhã numa série de aulas de mestre, foi muito impressionante, todas as apresentações, tanto conhecimento, experiência, realmente, Caio, não tem nada como aquela sessões que você montou durante a manhã. Então, a barra já é alta, mas temos uma turma aqui de craques, então eu vou chamar os participantes desse painel. Temos o Sérgio Vale, economista-chefe de MB. Temos o Gareth Forba, da LMC, e o Tarsilo Rodrigues, de Bioagência. Senhores. Bom, a gente já está com um desafio de tempo, então eu não vou ficar aqui falando. Temos 3 temas super importantes. Temos macroeconomia, que obviamente fatores que são super importantes para qualquer empresa. Estamos falando de taxa de juros, estamos falando de crescimento econômico, estamos falando de taxa de câmbio, todos elementos-chave do pano de fundo macro. E daí, como nossos especialistas, vamos dar uma olhada em detalhes nos mercados de açúcar e etanol. E, por final, eu vou tentar conectar todos esses pontos e dar uma olhada do ponto de vista do setor financeiro. Então, sem mais do meu lado, gostaria de chamar o Sérgio para fazer a sua palestra. Sérgio. Ok. Vamos testar. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Grande prazer estar aqui novamente, dessa vez presencial. Nos últimos anos só virtual, né? Deu certo esse ano para aparecer aqui. Obrigado, Caio, pelo convite. Grande prazer. Espero ter boas notícias para vocês no final. Não sei, vocês decidem e me falam depois se as notícias são positivas ou não. Mas, começando aqui, para a gente não perder muito tempo, a gente precisa falar um pouquinho de cenário internacional. O que está acontecendo lá fora, porque é relevante para o nosso cenário aqui dentro, né? E lá fora, qual que é o grande tema de preocupação que a gente tem esse ano? Para onde vai o crescimento mundial e, no final desse crescimento mundial, para onde vai a inflação mundial? Eu olho esses números aqui e eu falo para vocês, o mundo vai crescer 3% esse ano na média e 3% provavelmente ano que vem. Isso é bom ou ruim? 3% de média em crescimento mundial nas últimas décadas, pessoal, não é bom. Significa que tem uma parte desse mundo que está com crescimento fraco. E no caso aqui é justamente os países desenvolvidos. Olha o caso de Alemanha, olha o caso de Reino Unido, mas olha Estados Unidos e zona do euro também. Desaceleração forte de crescimento. Ora, no cenário de crescimento fraco, como a gente está vendo aqui, o normal era ver uma inflação caindo com força, certo? Olha o que está acontecendo. A inflação cheia, né, que é como se fosse o nosso IPCA, está caindo, mas olha o núcleo da inflação. Quando você tira os elementos de maior alta e de maior baixa, o núcleo de inflação está estável e subindo, na verdade. Hoje saiu a inflação do PCE, que voltou a acelerar, no caso americano, no último mês. A inflação está acelerando no mundo. O crescimento está enfraquecendo, mas a inflação está acelerando.
Então, você coloca uma dificuldade muito grande para o Fed, para os bancos centrais dos países desenvolvidos para frente, porque a gente tem um cenário em que a inflação não está cedendo como deveria. E quando a gente olha, abre um pouquinho essa inflação, o que está acontecendo? Dado que a economia americana, especialmente, ainda está muito vigorosa, o que acontece com a inflação? Quando a gente separa a inflação que está relacionada à demanda da inflação que não está relacionada à demanda, o que esses números mostram para a gente? Essa inflação que a gente chama de cíclica, que é essa linha azul, está relacionada à demanda. Essa inflação, calculada pelo Fed de São Francisco, 8% e acelerando. Você tem uma economia que ainda está crescendo com força nos Estados Unidos e está jogando essa inflação para cima. Isso dificulta a vida do Banco Central americano. Taxa de juros lá vai ter que ficar elevada durante um bom tempo a mais. Está em 5%, provavelmente vai chegar a 5,25% na próxima reunião. Eu acho que por conta da crise bancária que a gente teve em março, provavelmente não chega a 6%. A crise bancária teve esse papel de tirar um pouco, né, colocar um pouco de efeito de alta de juros. Não é uma crise bancária para a gente preocupar, já falei crise bancária aqui, o pessoal pode assustar. Foi muito localizada, já de certa forma resolvida, eu não vejo consequências para o mundo dessa crise que a gente teve em março. Tá? Ela ficou em março, eu acho que não tem consequências muito complexas à frente, mas ajudou o trabalho do Banco Central americano de certa forma. É uma taxa elevada e subiu com força. Em menos de um ano, ela subiu de 0 para 5, e vai para 5,25 provavelmente. Essa alta muito rápida, pessoal, não dá para não ter impacto, especialmente países que são muito estáveis, não dá para não ter impacto na atividade. Então, assim, uma desaceleração na economia americana e europeia mais para frente, com um pouco mais de intensidade, é muito possível de a gente ver acontecer. O que a gente está vendo acontecer desde o ano passado é uma situação dupla que raramente a gente vê. É uma alta de juros, né, coordenada especialmente entre os países envolvidos, e uma restrição de crédito que está acontecendo com força nos últimos 3 anos, por conta de pandemia, guerra da Ucrânia, o próprio processo inflacionário. Você tem as duas coisas andando em conjunto. E, no geral, no passado, ou você tinha alta de juros, numa situação que o crédito não tinha tanta restrição, ou o contrário. Hoje você está tendo as duas coisas em conjunto, com uma inflação que está acelerando. Então, o Fed olha aquilo lá e o que eu faço? Eu subo ainda a taxa de juros, que eu tenho que conter essa inflação, de qualquer maneira, e vou ficar com esse nível de juros, pessoal, durante um bom tempo, tá? Provavelmente esse ano inteiro ou até mais. Ou seja, é muito difícil a gente não ver uma desaceleração maior na economia americana, tá? É possível ainda a gente ver uma recessão acontecer por lá. Bom, Europa e Estados Unidos, boa parte do mundo desenvolvido, né? E aí a gente tem que falar da terceira perna aqui que é relevante, que é a China, né? Para onde vai a China nesse cenário? A China, o nosso grande receio no final do ano passado, era o que a gente viu acontecer aqui com essa linha verde, que é o varejo. 2 momentos muito graves da pandemia ano passado, né? Que a China foi afetada no primeiro semestre e no segundo semestre. Não teve nenhum sinal de pandemia acontecendo de novo por lá, e aparentemente, provavelmente não vai ter. Sendo isto verdade, a China está sinalizando nos últimos dados, especialmente no dado de março de varejo, que vai vir forte esse ano. O crescimento chinês está caminhando para ficar 5,5% em 2023. Surpreenderia com um número maior do que isso? Não. Mas em tese é 5, porque o primeiro trimestre já veio 4,5%, já fica difícil acelerar muito mais do que isso. Mas a China vai conseguir segurar um pouco o tranco desse mundo que está em desaceleração, né? O que isso significa no final para vocês? Aqui não vou entrar, depois o pessoal vai entrar muito mais do que eu, né? Passou a guerra da Ucrânia, os preços de fertilizantes estão em forte desaceleração, os preços de frete estão em desaceleração também, aí tem a conjunção de um cenário de saída da pandemia e de uma desaceleração da economia mundial, então isso ajuda também no final a estrutura de custos, mas no geral tudo isso aqui, para mim, indica, quando a gente está vendo juros, quando está vendo o índice de frete caindo com essa força, como a gente está vendo cair aqui, é que tem um cenário de fato de desaceleração mais intensa que a gente vai ver na economia mundial. O que significa para a variável que é absolutamente essencial para vocês, que está virando a pergunta de $1 milhão, né? Antes era o câmbio, agora é o petróleo também. Chiquinho, para onde vai o petróleo no final do ano, Chiquinho? Se você tivesse um cenário de aceleração da economia mundial acontecendo nos próximos meses, eu diria que aquele cenário Goldman Sachs, $100 ou um pouco mais de preço de petróleo faria sentido.
Mas quando eu vejo esse cenário de mundo de desaceleração em 2/3 do mundo, que é relevante quando a gente pensa na grande demanda, Estados Unidos, Europa e China, né? A gente está falando de Europa e Estados Unidos entrarem ainda no processo de desaceleração que não aconteceu ainda com força. Os juros ainda estão subindo, ainda tem uma inflação para fazer cair. Então, eu diria que esse preço de petróleo, a tendência, além de ficar um pouco nesse patamar aí nas próximas semanas, ainda teria uma tendência de curto e médio prazo, talvez, de cair, por conta dessa desaceleração de demanda que a gente vai ter. Quer dizer, olhando aí os próximos meses, me parece um cenário de petróleo mais 70, 80, do que um petróleo que vá para 90 ou muito mais do que isso, né? Lá na frente isso pode acontecer? Pode, é provável na retomada da economia mundial, que eu diria que tende a acontecer mais para o final do ano. Neste momento agora, a gente está num processo ainda desses próximos meses de desaceleração, não é de retomada. E nessa desaceleração, o preço de petróleo, talvez esse aqui é o cap. $80, um pouco mais do que isso, a gente não consegue passar muito desse valor, né? E aqui, rapidamente, entrar numa questão que o presidente Lula tocou, ele tem tocado em cada coisa, né, gente? Tem falado tanta coisa. Essa ele tocou também nas últimas vezes, né? Na última vez que ele foi para a China, né, do renminbi virar uma moeda relevante nas transações internacionais do Brasil, né? É possível isso acontecer no futuro? É possível, tudo é possível nessa vida, né? Mas no momento não. No momento o dólar continua aí com 80%, 85%, em qualquer ótica que você veja, é dólar e euro. É verdade que o renminbi, né, o yuan cresceu no último ano, especialmente depois da guerra da Ucrânia. É verdade, era 2%, né, das reservas internacionais de todas as transações, agora em torno de 4%, 5%. Né? Vai aumentar mais? Vai. Mas vai ser uma moeda dominante? Não vai. Né? A gente está falando aqui, provavelmente, se os próximos 10 anos a China continuar crescendo como está, vai passar a economia americana nos próximos anos, né? Quando a gente olha o poder de compra, a gente está falando de uma moeda chinesa que vai ganhar espaço. Mas ter uma dominância como o dólar tem hoje, acho difícil de acontecer. Ter uma divisão, talvez, entre as 3 moedas, é possível da gente ver acontecer, né? Mas essa dominância, sair o dólar completamente, eu tenho dificuldade. E aí, porque basicamente a China ainda tem restrições de capital, de conversibilidade de moeda, que colocam um pouco de dificuldade nisso, né? Quando a gente vê nos últimos anos quem está saindo do dólar, é basicamente, olhando os grandes, né? É Rússia e China, né? E se a gente pega os países emergentes, que é essa linha verde de cima, o que eles compraram de reserva nos últimos anos? Dólar. E olha essa barra azul, a relíquia bárbara, ouro, que por conta da pandemia também, até pelo aumento de preço que teve, começou a ter um incentivo maior. Ouro entrou com uma força nas reservas internacionais de vários países nos últimos anos. Veja, o renminbi tende a ser uma moeda importante, mas tem um longo caminho para, de fato, ela ser dominante, como a gente vê acontecer hoje com o dólar. E aí tem dificuldades adicionais, que eu vou só passar rapidamente para a gente entrar muito nessa questão, que é uma questão geopolítica. Vocês falaram de geopolítica de manhã, né? Tem aqui uma questão geopolítica importante que a gente vai ter que lidar nos próximos anos. Por conta um pouco dessas restrições que a gente ainda vê acontecer na economia chinesa, olha o que está acontecendo nesse gráfico muito interessante que o FMI levantou. Investimento estrangeiro direto nos últimos anos, de 2015 para cá, aquele dinheiro que vem para investimento nas empresas. A linha azul é Estados Unidos e Europa, a linha vermelha é China e Ásia, excluindo China. Olha o que aconteceu. Investimento estrangeiro direto está crescendo com força em Europa e Estados Unidos e está caindo na China e na Ásia fora a China. Você está tendo um crescimento de investimento onde? Onde um país que te dá um pouco mais de segurança. A China, ao longo dos próximos 10 anos, vai continuar crescendo, mas ela precisa se tornar cada vez mais um porto seguro para esse investimento estrangeiro começar a voltar para lá com força e mais. Olha o que está acontecendo. Comércio, antigamente o comércio era feito na base de quê? De custo. Eu tenho um custo menor para exportar para tal lugar, eu vou exportar, tem alguém lá para comprar com uma moeda favorável, vai comprar de mim. O que a gente está vendo acontecer hoje? Cresceu com muita força nos últimos anos. Eu exporto não é para quem vai me pagar melhor, eu exporto para quem é meu amigo político, meu amigo geopolítico, que é essa linha azul. A distância geopolítica no comércio está se tornando muito mais importante do que a distância geográfica, que tem uma questão de custo por trás. Eu, China, exporto para quem é próximo de mim. Eu, Estados Unidos, exporto para quem é próximo de mim. Do ponto de vista geográfico, não. Do ponto de vista de custo, também, mas não tanto. Cada vez mais do ponto de vista geopolítico. O mundo está dividindo. A gente não pode desconsiderar isso. Isso está acontecendo, os fatos
Então, mostrando isso com muita clareza. Essa é uma realidade que vocês vão ter que, a gente vai ter que conviver ao longo dos próximos 10 anos com muita força. E, ao mesmo tempo, ora, se eu tenho um mundo que está cindido, que está dividindo, o que começa a acontecer? A OMC perde força, né? Os organismos multilaterais perdem força. A hora que perdem força os organismos para você resolver as questões comerciais, isso aqui começa a aparecer. Restrições comerciais, especialmente depois do Trump ter virado presidente, especialmente depois da pandemia, explodiu. Antes você tinha 500 restrições comerciais sendo colocadas todo ano, hoje está em 2.500 e acelerando. Então você tem comércio bilateral ou com alguma região, e isso começou por conta de você não ter um ente que faça a solução dessas questões, a gente começou a ter dificuldades crescentes, né? Os países não estão conseguindo resolver essas questões por si só. E aí, China de um lado, Estados Unidos de outro, a gente começa a ver isso aqui acontecer com força, pessoal. Toda essa discussão do reshoring, onshoring, nearshoring, né? Você começar a produzir próximo dos grandes centros de relevância. Ainda não é um fato concreto, né? Assim, a gente não está vendo isso acontecer com uma força, mas nos últimos anos, isso aqui começou a aparecer. Isso aqui são os reportes das empresas, as principais empresas privadas do mundo nos últimos anos. O FMI fez um levantamento nessas empresas, nos reportes delas, se elas estão falando nesse assunto ou não. Só de elas começarem a tocar insistentemente nesse assunto, já dá uma sinalização de interesse de, eventualmente, você começar a produzir dessa forma mais próxima, no caso do mercado americano, no caso do mercado chinês. Eu acho que isso é uma tendência, não é a grande trajetória de produção que a gente vai ter no futuro, mas abre uma possibilidade para o Brasil, né? Especialmente quando a gente olha o Nordeste, tem um potencial aí a explorar que é difícil ver se vai acontecer ou não. De qualquer maneira, pessoal, esse gráfico aqui, ele é meio, tem um monte de coisa, depois vocês olham com carinho, com cuidado, quando vocês verem a apresentação, mas qual que é o resumo dele no final? Essa história de dividir o mundo em China e Estados Unidos é custo maior para vocês, é custo na veia maior. E, na verdade, significa o quê? PIB mundial vai cair se você fazer essa divisão de comércio como está sendo colocado. 4 estudos muito interessantes, muito bem feitos, que foram feitos nos últimos anos, do FMI, desses outros 3 autores aqui, coloca que você pode ter uma queda de PIB que pode ir de 6%, 8% até 12% do PIB mundial, fazendo essa separação de comércio. De um lado, China e o seu entorno, de outro lado, Estados Unidos e o seu entorno. Ninguém ganha com separação comercial. Infelizmente, por conta desta questão geopolítica, que já é um fato, a gente vai ter custos maiores aí no mundo nos próximos anos, tá? Então, assim, do ponto de vista internacional, é um cenário de curto prazo com preocupações do ponto de vista de inflação, e de médio e longo prazo a gente precisa ter essa preocupação do ponto de vista geopolítico. E aí a gente entra aqui na economia brasileira. O que está acontecendo aqui, né, pessoal? Nos últimos meses, especialmente, algumas questões na economia relevantes apareceram, né? Especialmente a questão do arcabouço fiscal. Aí a gente olha essa tabela, que é o Focus, que é o resumo das projeções de mercado, o que eles estão vendo para frente. Olha essa linha de cima, o IPCA. Além do IPCA estar subindo semana a semana na projeção desse ano, olha para os próximos anos como é que ela está. 4,18% ano que vem, 4% nos próximos anos. Qual que é o problema disso, dessa inflação que está estabilizada nesse patamar, né? Vocês podem falar, mas Sérgio, a inflação está caindo, a inflação está desacelerando. Olha o PCA como está. O núcleo já está caindo ladeira abaixo, está menos de 8%, a inflação cheia já está chegando a 4,20%, 4,20% que chegou no IPCA 15. A gente olha todos os indicadores dentro do IPCA, eles estão caindo com força, até serviços, né? A inflação de alimentos de vocês vai ser essencial esse ano para trazer a inflação para baixo. A inflação de alimentos provavelmente vai ser na casa de 4%, vai ajudar muito o IPCA nesse ano. Cara, por que o Banco Central não começa a baixar a taxa de juros? A inflação está cedendo, né? Por que ele está tão insistente em manter em 13,75? Basicamente por isso aqui. Que quando o Roberto Campos abre a boca para falar de inflação, ele fala a primeira coisa que ele vai falar para vocês. Mas veja, minha meta é 3. Olha quanto que está a expectativa de inflação nos próximos 3 anos. Não é 3, é 4. E começou a subir quando? No final do ano passado. Quando? O governo ganhou e fez o quê? PEC da transição, subiu 2 pontos percentuais o gasto, fez um ajuste fiscal no início do ano que até agora não aconteceu, e aí o presidente se juntou com o ministro da Fazenda e com todo o resto do governo para atacar o Banco Central. O que o mercado entendeu? Essa inflação nunca vai chegar a 3%. Subiram imediatamente a inflação
a expectativa para 4%. E o que o BC está falando? Olha, quando essa expectativa nos próximos anos cair, começar a cair para 3%, eu começo a pensar em baixar a taxa de juros. Aí que entra a dificuldade. O que precisa acontecer para essa expectativa de inflação começar a baixar? Uma coisa foi o arcabouço fiscal. Mas, gente, não basta o arcabouço fiscal. Aqui eu trago o gráfico da taxa de juros lá atrás, aqueles 2 picos, foi quando a taxa de câmbio era fixa, né? A gente tinha que subir para manter a taxa de câmbio fixa, né? Na época do Gustavo Franco, que era presidente do Banco Central, foi para 45% numa época, a gente já passou dessa fase. Mas olha essa faixa que eu coloquei aqui para vocês, que é 2016, quando o Temer entra, e fevereiro de 2020, antes da pandemia começar, né? A taxa de juros em 3 anos, pessoal, caiu 10 pontos percentuais. Ela saiu de 14,25 para 4,25, antes da pandemia. O que aconteceu nesses 3 anos na economia para fazer isso acontecer? Teve regra do teto, teve reforma no BNDES, teve reforma trabalhista, teve reforma previdenciária, atrasou um pouco por conta do, né? Mas acabou acontecendo. Várias reformas nessa área e na microeconomia, taxa de juros caiu 10%. Está dado, não precisa reinventar a roda, a gente sabe o que precisa fazer para fazer a taxa de juros baixar. A gente está fazendo isso agora para a taxa de juros baixar, aí a gente entra no famigerado arcabouço fiscal que foi apresentado. O arcabouço fiscal foi anunciado, a gente falou, opa, parece bom. Aí veio a peça legislativa, não é tão bom assim, né? Tem dificuldades aqui. O governo colocou vários buracos. Mas a grande dificuldade desse arcabouço fiscal, pessoal, é que para ele acontecer nos próximos anos, vai ter que aumentar a arrecadação na paulada, mas com força. Para ter o mínimo do resultado para eles nos próximos anos, a receita vai ter que crescer em torno de 6%, para começar a conversa em termos reais nos próximos anos, por ano, na média. Ano que vem o governo está esperando quase 8% de crescimento de receita para entregar um resultado primário, uma diferença de receita e de gasto de 0. Aí vocês podem me perguntar, mas Sérgio, 0 é suficiente para estabilizar a dívida? Porque a gente faz uma regra fiscal para quê? Tem uma dívida que está crescendo, eu faço uma regra fiscal para tentar estabilizar essa dívida. Essa regra que está aí não estabiliza a dívida. Eu precisaria de um superávit primário de quanto? 2,5%. Para pensar em estabilizar a dívida. E eu tenho um governo falando, olha, se tudo der certo, em 2026 eu entrego 1%. Não vai entregar 1%, mas não é suficiente para estabilizar a dívida. Então, o governo me aparece com aquele número de 76% de dívida, não mostra os números porque não existe, não vai acontecer. O que deve ser a dívida em 2026, pessoal? 84%. Então, qual que é o problema da questão fiscal que a gente tem hoje com o eixo arcabouço? Eu tenho uma dívida que chegou ano passado em 73,5%, estava caindo porque o crescimento estava forte, teve resultado primário positivo, aí nos próximos, em 4 anos, o que vai acontecer com a dívida? Sai de 73,5% para 84%, quase 10 pontos percentuais. É por trás disso que a gente tem toda a preocupação hoje com taxa de câmbio e todo o risco que a gente tem olhando os próximos anos, né? Então, esse cenário de dívida, esse cenário fiscal ainda conturbado, ainda complicado, é que, de certa forma, nos garante isso aqui, que é a variável, junto com o petróleo, que é extremamente relevante para vocês. O que vai acontecer com a taxa de câmbio? Eu gosto muito desse gráfico aqui, porque ele mostra um dos grandes drivers, um dos grandes elementos que ajudam a dar dinâmica para a taxa de câmbio no Brasil, que é justamente o fiscal. Olha o governo Dilma, lá atrás, 2015, 2016, a dívida estava subindo, mas o que aconteceu com a taxa de câmbio? Por conta do risco político, Dilma, a taxa de câmbio subiu mais. Nos últimos 3 anos, o fiscal até melhorou, a dívida estava caindo. O que aconteceu com a taxa de câmbio? Permaneceu elevada. Por quê? Você tinha, primeiro momento, o risco da pandemia, no segundo momento, o Bolsonaro também não colaborou, né? Teve aí 3 anos seguidos de quebra da regra do teto. Primeiro ano, ok, fazia sentido, os 2 anos seguintes, né? Não foi muito bem colocado. E aí entra o risco Lula no final do ano passado, a preocupação fiscal. O câmbio não cede. Os fundamentos, pessoal, para a taxa de câmbio hoje no Brasil são de queda. Eu fiz um cálculo no escritório para tentar entender o que é a taxa de câmbio de equilíbrio no Brasil.
a taxa de câmbio em que os fundamentos justificam aquela taxa de câmbio, sem os riscos políticos todos por trás. E o que os últimos 2 anos praticamente têm mostrado? Uma regrinha de bolso para vocês. Em geral, a taxa de câmbio de equilíbrio está em torno de 50 centavos abaixo da taxa de câmbio que ela está no momento. Hoje chegou a 5, né? Teve aí 2 boas notícias. O Roberto Campos sentou, né, com a Haddad conversar de uma forma civilizada, o mercado gostou, porque não estava muito civilizado nos últimos meses, né? E teve a decisão do STJ, né, que para a gente, do ponto de vista empresarial, é péssimo, mas do ponto de vista do governo de arrecadação é 90 bi a mais. O mercado foi um câmbio de 5,07 que estava para 5 hoje, já está caindo para 4,98. Veja, por conta do fiscal, basicamente. O encontro dos dois eu falei aqui de brincadeira, mas o fiscal é o essencial. Você tendo qualquer sinalização, mesmo que seja por receita, o mercado não está nem aí. A taxa de câmbio tende a ceder. Então, quando eu olho para vocês aqui e falo, vocês me perguntam, para onde vai o câmbio nos próximos meses? Se o governo estabilizar a política, se não tiver grandes riscos vindos de Brasília, essa taxa de câmbio não é para subir, é para cair. A taxa de câmbio de equilíbrio no Brasil é em torno de 4,50 hoje. Muito bem fundamentada. Então, tira o risco do Lula falar as coisas que ele fala, as brigas no Congresso, esse câmbio vai para 4,50. Mas é Brasil, né? Vai acontecer esse risco político sair do caminho? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Você tem essas notícias fiscais que são positivas, ajudam a segurar esse câmbio em 5, mas tem tantas outras coisas que estão aparecendo no meio do caminho que não dá para colocar aqui, a gente viu acontecer nos últimos 3 meses, e provavelmente essa tensão política ainda vai se manter, que eu vejo mais esse câmbio acima de 5, próximo disso, do que o câmbio indo para esse fundamento. Se a gente olha nos últimos anos, de 2007 para cá, na verdade, o câmbio sempre esteve distante do seu fundamento. Sempre. Câmbio no Brasil é 15 anos, nunca teve no fundamento. Vai estar agora? Não vai. Especialmente com essa turbulência política toda. Então, para vocês, pessoal, câmbio, eu ainda vejo em torno de 5,20 no final do ano. Tá? E aí tem riscos políticos de que monta. Tem discussão da meta de inflação em junho agora, que vai ser importante. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O presidente está insistindo para ir para 4. Se for para 4, esse câmbio vai para uns 5,30, mas isso é outra história. Eu acho que vai acabar ficando em 3. E tem a discussão da reforma tributária, que é uma possibilidade no segundo semestre, mas está cada vez mais ficando mais difícil de acontecer. Né? Então, câmbio, pessoal, final desse ano acho difícil ser muito diferente de 5,20. Eu acho que eu já falei demais aqui, já estourei meus 20 minutos, mas passar rapidamente aqui a atividade, para onde vai a atividade esse ano? PIB não deve crescer mais do que 1%, tá, pessoal? Por conta de juros, por conta de Americanas no começo do ano, crédito, especialmente concessão pessoa jurídica, está despencando desde o começo do ano. As pessoas endividadas, com emprego em queda, o que elas estão fazendo, o consumidor brasileiro? Está com a renda apertada, está perdendo o emprego, ela está consumindo ainda, precisa consumir de alguma forma. O que ela está usando? O cartão de crédito. O cartão de crédito está crescendo, concessão real, 24%, em termos reais, em 12 meses. Sistematicamente, desde o começo do ano passado. A população está se endividando no cartão, numa situação que o emprego está piorando. Então, esta população está endividada, ela vai ter dificuldade de consumir, e consumo é 65% do PIB. Se você não consome, você não tem crescimento. E essa é a nossa grande dificuldade, né? Com juros elevados, com o consumidor ficando mais apertado, não pagando suas contas como se deveria, o spread bancário sobe, né? A diferença dos juros na ponta e os juros básicos, a inadimplência sobe com força, a gente tem visto isso acontecer na pessoa física e na pessoa jurídica, especialmente nos últimos meses depois das Americanas, e os bancos estão receosos, né? Juros elevados, o consumidor não está pagando, ainda tem Americanas, Marisa, Tokstok, não sei mais quem. Os bancos, especialmente os privados nacionais, estão provisionando com força, justamente com receio do que vai acontecer esse ano no crédito. E aí esse consumidor está apertando o bolso. Ele está diminuindo o seu endividamento, ele está diminuindo o comprometimento que ele tem com a prestação mês a mês nos últimos meses. Então, esse ano não é um ano de crescimento, é um ano de ajuste. E aí, o que a gente pede politicamente para o presidente? O presidente tenha paciência. Se o senhor conseguir ter a paciência que teve em 2003... o crescimento veio depois. Não precisa ter a paciência para fazer o que precisa ser feito para a gente conseguir crescer lá na frente. Esse presidente que fala demais e não tem paciência, não vai me conseguir entregar o crescimento que eu preciso nos próximos anos. Pessoal,
precisa de um nada para a gente conseguir entregar isso. O que foi feito nos últimos anos de reforma econômica no Temer e no Bolsonaro, 6 anos de reformas, quando a gente olha lá para trás, o período pré-Lula em 2003, Collor e Fernando Henrique, aqueles anos de reforma é o que geraram crescimento no primeiro mandato do Lula. O que o Lula fez? O Lula chegou e falou, vou manter o que foi feito no passado. Este vou manter o que foi feito no passado manteve o crescimento elevado. Crescimento no governo Lula, no primeiro mandato, foi 4% de média. Se o presidente do governo seguisse o que eles fizeram lá atrás, de manter essa trajetória, não mexer no que foi feito, manter as boas práticas de política econômica, essas reformas que foram feitas no passado, pessoal, daria para conseguir um crescimento forte nos próximos anos. O presidente está impaciente. O presidente está impaciente. Aí fica difícil entregar o crescimento. Antes você tinha um Palocci e o Meirelles para segurar o presidente. Não consigo ver o Haddad sendo essa pessoa para segurar o presidente, como o Palocci e o Meirelles seguravam naquela época, né? Então, assim, crescimento no final, nos próximos anos, dada essa dificuldade política, pessoal, o que deve ser? Não estou muito animado. É um crescimento entre 1 e 2, tá? Não é recessão, não é Dilma, isso não tem, mas também não é um crescimento explosivo, porque essas dificuldades estão dadas nas condições econômicas hoje. A gente consegue crescer 1, 2%. Muito mais do que isso vai ser difícil. Fico por aqui, porque eu já explodi todo o tempo. Obrigado pela atenção, pessoal. É um prazer. Não, muito obrigado, Sérgio. Uma análise super completa. E eu estava olhando as caras das pessoas aqui. Não é uma conta de fadas. Acho que uma coisa, só uma coisinha, porque a gente tem essa pressão de tempo, mas dá para elaborar um pouco mais. Você mencionou que essa tendência que talvez está começando agora a respeito de offshoring, friendshoring, a gente pode chamar de várias coisas. E você mencionou que talvez o Brasil seja um país que poderia beneficiar. Tem uma ideia de quais setores da economia são melhores posicionados para beneficiar disso? Estamos aqui na casa de um. Assim, pessoal, os próximos anos... Estava tudo bem, vamos baixar um pouco. Né? Assim, quem vai crescer é vocês e energia, ponto. O resto eu não vejo muita expectativa positiva, serviços e indústria em geral. Reforma tributária, eu estou com cada vez mais dificuldade de ver se vai ser aprovado alguma coisa minimamente razoável. Sem uma reforma tributária minimamente razoável, esquece indústria e serviços crescerem nos próximos anos. Eu acho que tem espaço para commodities, tem espaço para energia renovável nesse sentido, e é o que o Nordeste potencialmente poderia aproveitar, porque tem a distância geográfica, tem a distância geopolítica, de proximidade com os Estados Unidos e com a Europa, tem uma base educacional interessante, a gente sempre fala dos exemplos de Sobral, de Pernambuco com o ensino médio, tem uma história educacional e de polos de tecnologia que estão sendo feitos no Nordeste muito interessantes. Eu acho que poderia aproveitar isso, eventualmente, para o futuro. Está sendo feito, está sendo colocado? Ainda não. Eu acho que é uma possibilidade, uma oportunidade. Eu não sei se a gente vai explorar. Pensa gás natural, né? Teve a guerra, Estados Unidos está crescendo o PIB que nem um louco desde o ano passado, por quê? Porque está exportando gás natural para lá. A gente não tem essa condição, porque não tem os portos para fazer isso, né? Enfim, acho difícil a gente ver acontecer aqui. Muito obrigado, Sérgio. Bom, próximo a falar é o Gareth. Gareth, você vai apresentar em inglês, né? Sim, você está visitando muitas vezes, viu? Então, eu acho que tem fones de ouvido com tradução simultânea para quem quiser. Mas, Gareth, por favor, e você tem uma história interessante para contar. Okay, thank you very much, Andy. Let me just come over here to get there. Good afternoon, everyone. First of all, thank you to Kayo, to the Canaplan team for inviting me to speak. It's nice to be able to speak to e falar com vocês, falar sobre a indústria brasileira de uma forma positiva. Isso é uma situação muito incomum, uma situação quando de um lado temos um aumento do tamanho e nós temos de outro lado o preço do açúcar que está crescendo rapidamente.
Então, nem sempre as duas coisas se coincidem. Então, é muito interessante ver isso. É um cenário muito positivo para o Brasil. E daí, minha apresentação, eu gostaria de falar de algumas das razões, porque esse é o caso, e nós vemos coisas assim daqui. A situação onde o preço do açúcar está extremamente alto, é mais alto que nós já tivemos em mais de uma década, acho 27 centavos hoje, isso. Então, no contexto, esse é o maior nível desde 2011, onde o real estava a 1,8 do dólar, onde hoje nós estamos a 5 do dólar. Então, efetivamente, é 3 vezes maior do que era naquela época. Então, isso é incrivelmente positivo para a perspectiva brasileira. O que está acontecendo? Bom, os preços estão reagindo a uma oferta e procura apertada. Eu vou tentar mostrar isso para vocês, mostrando o gráfico que você está aqui do lado direito, onde você vê as estimativas de o balanço global 22-23. Então, quando eu apresentei isso há 6 meses atrás, em outubro, naquela época, nós estávamos imaginando um superávit de 4 milhões de toneladas. Gradualmente, nos últimos meses, esse superávit mudou e hoje nós estamos numa situação em que o balanço parece estar em déficit, adicionado aos anos anteriores. O que aconteceu, o problema aqui é no hemisfério norte, onde as colheitas são desapontadoras. Não é problema de área, se você olhar nas 6 potências produtoras do hemisfério norte, Índia, Tailândia, Reino Unido, México, Paquistão. Então, esses 6 países juntos, e a área de cana e beterraba, elas são de 300 hectares, então 2 ou 3%, mas não é dramático, mas aumentou. E se nós olharmos a produção nesses países, nós tivemos uma queda de mais de 6 milhões de toneladas. Então, o que aconteceu é que elas tiveram vários fatores, tá? Mas principalmente os padrões de clima e outros fatores também. Então, alguns deles nós vimos vindo. Nós vimos em outubro e que a União Europeia teve um verão extremamente quente. O Paquistão teve, na realidade, alagamentos severos. Nada disso foi surpresa, na realidade. Nós tivemos alguns países onde, na superfície, parecia que elas tinham tido muita chuva, mas quando você olha bem de perto, elas estavam muito longe de ser ótimo. Por exemplo, na Índia. Na Índia, quando eles tiveram as monções, foi tudo bem, mas elas vieram tardes, então a chuva veio em períodos que não foi boa, tivemos baixa luminosidade, e as chuvas estavam no começo da colheita, então a Índia não teve bons momentos aí. Nós também tivemos situações no México e na China, onde a chuva veio tudo de uma vez, eles tiveram períodos onde tiveram muitas secas, está muito quente. Na Tailândia, nós tivemos um grande impacto devido à redução do uso de fertilizantes. Isso foi muito difícil ser quantificado, e o que isso causaria. Então, eu estou falando para vocês, não para dar desculpas porque os números estão baixos, mas é para mostrar para vocês o fato que a produção de açúcar mundial tiveram problemas de climas em comum, problemas climáticos, eu diria, e parece que isso é um padrão que vai continuar em 2023. Então, numa situação onde o hemisfério norte está lutando, o mercado está dependendo do Brasil para preencher essa lacuna. Nós temos que olhar aqui nas últimas semanas, quando os preços mudaram, quando vocês começaram com as suas colheitas, fundamentalmente, as colheitas brasileiras estão boas, nós imaginamos 37 milhões de toneladas, e isso não é o normal do cenário, mas o ponto aqui é que muitos de vocês sabem
Aqui nós temos restrições de portos, devido também aos grãos, como soja, que também tem que ser exportados. Isso vai afetar a velocidade de exportação. A combinação da velocidade dessa exportação de açúcar e a quantidade que pode ser produzida, isso são os drivers que nós teremos nos próximos meses. Então, é um ponto-chave aqui, mas vai ser extremamente mais sensível aqui. Maior de qualquer outro impacto que possa vir. Pontos chaves é que mesmo com o Brasil maximando açúcar com 27 milhões de toneladas de produção, o balanço ainda está em déficit quando nós olharmos aqui se os importadores importarem o suficiente e atenderem isso, nós não temos açúcar suficiente. Então, para responder a isso, os preços saíram do ponto de referência, em geral, seria a paridade do etanol, que nós falávamos, né? Ou até o preço de exportação da Índia, né? Para açúcar. Agora está muito longe desses pontos de referência. Então, tem um novo nível, agora um novo patamar, que basicamente está tentando ver a parte da demanda da equação, tentando diminuir, então, a demanda de importação. E como se faz isso? Tentando incentivar a China a importar menos e consumir um pouco do seu estoque. Então, temos um cenário aqui à esquerda, como vocês podem ver, que mostra como que a balança comercial, se a China começar a usar o seu estoque e fazer menos importação. Não resolve a situação, claro, você tem 1 milhão de toneladas, mas melhora a situação de certa forma. Então, o programa de importação da China vai ser crítico nos próximos 6 meses. Vamos dar uma olhada na China agora, então. Então, a China é um dos poucos importadores que ainda tem grandes estoques que podem ser utilizados no setor privado e também no setor público, que tem as suas reservas estratégicas. Então, se vamos equilibrar esses estoques, eles têm que importar 4,5 toneladas de açúcar bruto. Mas aqui no gráfico que nós temos aqui à esquerda, se vocês olharem, vou apontar aqui, vocês vão ver que até agora, no primeiro trimestre, muito pouco foi enviado para a China de açúcar bruto. Então, o que a China faz, que em vez de comprar açúcar bruto do Brasil e de outros países, o que está fazendo, está trazendo açúcar que foram importados no ano passado e que agora estão em estoques e que estão estão passando pela alfândega. Aqui à direita nós temos esse fenômeno, porque o custo de importação para o mercado mundial está muito mais caro do que o preço doméstico na China. Então parece, portanto, que a China vai importar menos este ano pelo alto nível do preço e da lacuna entre esses dois números, a diferença entre esses dois números. Mas tem que lembrar também, se pensamos no ano passado, os importadores chineses importou mesmo com margens negativas. Por quê? Porque cada importador tem uma cota alocada, e se não usa essa cota, eles recebem menos no ano seguinte. Então, tem um incentivo interno na China para usar essa cota de importação alocada. Então, é uma coisa que preocupa o mercado e é por isso que os preços do açúcar estão tão altos, muito mais altos do que a paridade de importação na China, atualmente. A outra questão que nós temos que prestar atenção aqui, vemos aqui na linha pontilhada, que tem aqui no gráfico da direita, vocês estão vendo o preço do nível de preço doméstico que o governo chinês vendeu o estoque no passado. Estamos muito próximos desse preço. Isso foi em 2016, né? Que o governo chinês usou as reservas estratégicas vendendo por um valor de 690 yuan por tonelada. Então, um pouco abaixo disso. Então, a questão agora, será que o governo chinês vai também liberar estoques este ano, vender estoque este ano? Nós não sabemos a resposta para essa pergunta. Porém, o consenso atual
é que vão liberar estoques, não em grande escala, porque agora não está muito claro quando a situação da oferta global vai melhorar. Então, é arriscado para o governo chinês reduzir as reservas quando não sabe como vai ficar a oferta no mundo. É do que eu quero falar agora. Quais são os prospectos para a próxima safra de 23-24, de 2023 para 2024? Aqui temos oferta e demanda, né, o equilíbrio. E o que é importante é que, apesar dos preços altos do açúcar, a resposta de oferta fora do Brasil parece que vai ser bem modesta. Se nós considerarmos um clima normal, com produção normal, vamos ter um mercado deficitário, mesmo se tem uma maximização do açúcar no Brasil. Além disso, como nós discutimos até, nós temos o risco do El Niño, que está aumentando, ou seja, tem um risco que vai ter um déficit modesto de 1,5 milhões de toneladas, que pode ser até maior. A questão aqui é que não é só os preços de curto prazo, mas são os preços futuros também para 2024. Então, por que não temos uma resposta da oferta? O que acontece nos principais países produtores de açúcar fora o Brasil? A Índia, como vocês podem ver, que é muito importante. Aqui nós temos a cana, que é a cultura mais atrativa. O preço é definido pelo governo lá na Índia, não pelas forças do mercado. E a cana-de-açúcar é a mais atrativa para os produtores. Essa área vai aumentar também, não tão rápido quanto no passado, porque temos áreas marginais onde é cultivado a cana na Índia. Entretanto, tem potencial para um total de produção de açúcar e de etanol para voltar aos níveis que estavam em 2021, 2022, ou seja, 39 a 40 milhões de toneladas. Mas isso não leva a uma produção maior de açúcar. Por quê? Porque a Índia vai continuar a usar o seu produto para o etanol. Então, o programa de etanol da Índia continua a se desenvolver, vai chegar a 12% do programado neste ano e vai crescer ainda mais. Tem mais capacidade de etanol que está sendo habilitada. Então, vai chegar de 4,5 milhões de toneladas para 5,5 milhões de toneladas, ou 6 milhões de toneladas no ano que vem, limitando assim o tamanho da produção de açúcar. Outro fator que também limita o programa de exportação é o fato de que os estoques estão menores, porque eles estão exportando muito do estoque que eles tinham, das reservas que eles tinham nos últimos anos. Se vemos aqui o lado esquerdo, vocês veem como os níveis de estoque estão caindo e este ano, provavelmente, que vai ser no final de setembro, vai chegar provavelmente em menos de 5 milhões de toneladas, que é até menos do que o governo quer de reserva. Depois de exportar 11 milhões de toneladas em 2021 e 2022, esse número vai ser menor do que 5 milhões para a safra de 2022 e 2023. E o governo vai ter muita precaução, na realidade é cauteloso, de aprovar exportação, toneladas de exportação, porque quer evitar pressões sobre o preço doméstico, porque agora vai ter eleição em 2024 na Índia. Então, não vão aprovar nenhum tipo de programa de exportação da Índia até dezembro deste ano, mais ou menos. Então, é limitado o que vem da Índia, o que vem realmente muito é da Tailândia. Então, em vez de aumentar a área, vai ter uma diminuição da área na Tailândia, e isso por conta da concorrência da mandioca. O preço da mandioca aumentou com a demanda por tipos de caçava e também de amido de mandioca pela China. O preço do açúcar está alto hoje. Quando na plantação, o preço era muito menor, então
a mandioca parecia uma cultura mais atrativa em relação a preço na época. Para piorar a questão na Tailândia, nós vemos que também, como o Caio mencionou na sua apresentação, tem um clima muito quente e seco até agora, por enquanto, que acaba prejudicando a cana. Tem produtores que estão retirando a cana para plantar mandioca nos canaviais. Então, todos esses fatos juntos levam a um declínio na produção de açúcar na Tailândia nos próximos anos. As estimativas vão de 75 a 85 milhões de toneladas, quando antes era 94, que foi produzido este ano, 94 milhões de toneladas. Então, provavelmente, vamos ter uma produção que vai cair na Tailândia. Na Europa, tem uma resposta da oferta, como eu falei, o preço do açúcar é de 1.000 euros por tonelada, mais ou menos. Esse preço alto quer dizer que os processos oferecem altos preços também para a beterraba, e com isso nós temos um tipo de expansão diária de 2 a 3%, que é a estimativa que nós temos para a expansão diária atualmente. Acho que o desafio na Europa é muito parecido com a situação que nós temos aqui no Brasil. Tivemos muita chuva no final de março, no começo de abril é quando se planta a beterraba. Isso quer dizer que teve um atraso no plantio e foram 2 semanas de atraso na plantação da beterraba. Isso é muito importante porque o ciclo da beterraba é muito mais curto que o ciclo da cana. Então, é um fator importante para o potencial de rendimento. Além disso, no próximo ano, temos mais controles em relação ao uso de agrotóxicos. Então, se você tem um atraso no plantio, vai germinar com atraso, vai estar mais vulnerável a pragas que eram tratadas com os agrotóxicos. Então, tem um risco de produção também na Europa, de produtividade, aliás, na Europa. No caso da União Europeia, incluindo o Reino Unido, lógico, então vai continuar sendo um importador, basicamente, em grande parte. Então, vocês podem ver com muito pouca exportação. Então, apesar do aumento diário, não tem mudança real em relação à balança comercial. Eu quero falar agora um pouco rapidamente sobre o leste da Europa. A Ucrânia, apesar dos desafios, nós esperamos que haja um aumento na área da beterraba de 20% a 25%. A beterraba é muito mais atrativa do que os grãos para os produtores ucranianos, mas a Ucrânia não é uma grande produtora de açúcar. São 200 ou 300 toneladas de açúcar que, na verdade, vão ser mandadas para a Europa. Na Rússia, vai ter um aumento pequeno na produção, um aumento de área também pequeno, mas nada tão drástico. Vai ter mais, dependem mais da produção local, das sementes locais, do que importadas. Se você junta todos esses dados, então nós esperamos que vai aumentar a área na Índia, vai aumentar a área também na Europa, porém ter um declínio da área na Tailândia. E nós temos também algumas questões climáticas, também com certeza na Tailândia, e de certa forma também na Europa. Então a pergunta que acho que todos fazem, que já foi feita até aqui nesses painéis, é se o El Niño vai ter um impacto de piorar a oferta. O Caio Nilson fala do El Niño que levariam a mais grãos no Brasil. Também poderia causar questões no Brasil. Se temos El Niño em junho, julho, agosto, quer dizer que o clima vai estar mais seco na Índia, então as monções vão ser menores. E se o El Niño aparece no final do ano, mais setembro, outubro, poderia levar a mais chuva na Índia quando começa a colheita. Então, não é positiva para a produção de açúcar em nenhum lugar no mundo também. Para nós, entretanto, isso tem a ver com a força do El Niño. A última vez que nós tivemos El Niño, que foi em 2015, 2016, tivemos um impacto claro na produção global, e foi um El Niño forte naquela época, né?
Agora, se nós olharmos aqui nos eventos que antecederam isso, porque eram mais fracos, foi muito menos o impacto e a correlação entre o El Niño e a produtividade de açúcar, né? Então, eu acho que a força do El Niño vai ser importante, então nós esperamos que seja um El Niño forte no ano que vem, ou este ano. Então, isso está aumentando e esse poderia ser um ponto muito importante que nós temos que prestar atenção. Agora, eu queria falar das minhas conclusões, basicamente. Primeira, no curto prazo, próximos 6 meses, os preços vão continuar altos e voláteis, porque o mercado vai tentar procurar uma solução para a questão da oferta, fazendo isso, reduzindo a demanda da China, mas não está tão claro se isso vai acontecer ou não, ou quanto vai ser, né? Enquanto isso, quer dizer que os mercados são super sensíveis a qualquer desenvolvimento aqui no Brasil, vulnerável a qualquer problema que o Brasil possa ter, né? No futuro, não vemos uma mudança significativa na área de cana e beterraba fora do Brasil, e o risco climático continua grande para a próxima safra. Nesse ambiente, nós acreditamos que o piso para o preço vai ser o preço de paridade de importação da China, que vai ser 21 centavos, mas está subindo, né? Então, vai ter que ficar um pouco acima disso para garantir que os importadores vão usar os estoques em vez de importar. O que é bom é que nós não sabemos qual que é o teto de preço. Então, num cenário que o Brasil tenha problemas com a chuva e que não consiga produzir 37 milhões de toneladas de açúcar, então talvez pode ter uma situação em que os preços vão chegar a um nível em que os consumidores vão comer menos açúcar, porque vai ficar muito caro, né? Não sabemos exatamente qual que seria esse teto, né? Sabemos que é muito alto esse teto. Os últimos comentários que eu queria fazer, fica claro que é um cenário positivo para o Brasil, os problemas no resto do mundo é uma oportunidade para o Brasil, vocês podem aproveitar essa oportunidade, é uma oportunidade para ter preços atrativos para 2024. Agora, no mais longo prazo, a situação atual do mercado de açúcar destaca que, embora haja uma demanda de açúcar que não está crescendo tanto, está crescendo ainda, um crescimento de 2 milhões de toneladas por ano, e não tem novos investimentos nos últimos anos. Então, de certa forma, considerando também a questão climática, é uma questão. Então, temos que ver se tem uma oportunidade para os usineiros brasileiros a ter a capacidade de cristalização do açúcar para aliviar a questão da oferta e aproveitar também as margens atrativas do mercado de açúcar. E é isso, muito obrigado. Thanks very much, Gareth. I think just for a quick question to exactly the point that you were making, it's not just the Chinese that are wondering where que estão se perguntando de onde vai vir o açúcar, né? Então, se nós considerarmos o curto prazo, de que vai ser, dizendo que vai ser complicado por causa do El Niño, mas temos um problema mais estrutural, que tem a economia do açúcar versus outras culturas, como eu vi aqui no El Niño, no gráfico do El Niño, que o grão nos Estados Unidos, a Austrália vão ter um impacto também do El Niño. Então, o que você dá uma olhada, o que você olha aí nos próximos 3 ou 4 anos? Tem mais 8 milhões de açúcar que vão ser consumidos, né? E você disse que podemos aumentar a cristalização. E nas outras partes do mundo, como que eles poderiam ajudar nessa situação? Eu acho que existe uma capacidade existente que poderia ser melhor utilizada na Tailândia. É um dos países onde isso é mais óbvio, poderia produzir muito mais do que está produzindo atualmente. Então,
Se você tem melhores situações, a Tailândia, eles vão passar da mandioca para a cana-de-açúcar e tem um potencial aí para ter mais oferta que venha da Tailândia. Mas fora disso, a Europa também tem mais capacidade existente, mas por razões complicadas, não sei se tem como detalhar, porém, os retornos financeiros que os produtores conseguem com grandes produções é pouca, então não tem apetite, na verdade, de utilizar toda a capacidade existente para ser um exportador de novo. Então, acho que isso não vai acontecer na Europa. Talvez tenha mais produção de açúcar na Europa, mas não para exportação. Então, tem capacidade ociosa que poderíamos usar, porém, isso não resolve o problema em 2 ou 3 anos. Então, está claro que depois da pandemia, quer dizer que teve pouco investimento na capacidade do açúcar depois da pandemia, os problemas com a cadeia produtiva, os riscos da cadeia produtiva, não houve projetos feitos em relação a isso, então parece que vamos ter que passar por um ciclo em que alguém tem que agregar capacidade para que os preços possam baixar de novo. E o mais óbvio é que acho que um dos mais baratos aqui, no caso do Brasil, é a cristalização. Acho que isso foi o caso por muito tempo, mas isso quer dizer que temos a pergunta de como você agrega capacidade de açúcar e atende à demanda crescente que nós temos, né? Como se faz essas duas coisas? Será que dá para fazer as duas coisas? Muito obrigado, Gareth. Desafio de longo prazo que não vamos abordar isso, porque temos outro desafio agora, que é o Tarsilo que vai falar a respeito de gasolina de etanol, que já é um desafio. Tarsilo, por favor. Ok. Andy, obrigado. Obrigado, Caio. Mais uma vez, o Ciro falou de 10 anos aqui, eu estou completando 20 anos aqui de Canaplan, então é pouco aí, Ciro. Correr um pouquinho mais aí. Mas tá bom. Pessoal, é interessante, vamos tentar juntar as pontas agora. O Gert falou aí de açúcar, um desafio enorme, né? Acho que a pergunta é, o açúcar, o déficit de açúcar é conjuntural ou é estrutural? Acho que é isso que a gente tem que tentar responder. Eu creio que é estrutural, ou seja, a gente vai ter uma dificuldade para fechar esse gap, né, com todas as variáveis que a gente está vendo. Momento do Brasil, taxa de juros alta, necessidade de investimento, mas e coragem para investir, né? Há pouco mais de um ano, a gente teve uma mudança de regra de jogo aí do governo que botou o preço do etanol na lona. Então, isso complica, né? Como é que o empresário vai fazer um investimento né, nesse ambiente? Então, tudo isso acaba trazendo um pouco mais. E tem outro detalhe, até o Andy perguntou para o Sérgio, a questão de quais são os setores que podem se beneficiar. Quem deveria ser a infraestrutura, né? Porque nós somos carentes de infraestrutura, mas boa parte da infraestrutura está na mão do governo. Então, isso atrasa, acelera, demora para a gente responder às necessidades, né? Terminais, portos. O João está aqui, trabalhou conosco na Bioagência há muito tempo. Há 20 anos que nós temos o mesmo número de berços na Lemoa, em Santos, para exportar e importar combustíveis. É mais de 20 anos. Teve um berço novo, né, que foi colocado da Copap, mas é uma coisa assim absurda, né, que a gente vive. Mas vamos lá. Então, só para... A gente trouxe aqui as nossas projeções da safra 23-24, a gente usa o câmbio aí do Focus, né? Os preços de petróleo foram baseados no EIA, último relatório de 11 de abril. As informações de comportamento de produtividade, a gente usa os dados da Canaplan, Única, CTC, né? O crescimento do mercado de combustíveis foi estimado pela Bioagência com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo, tá? Produção de cana, etanol, mix produtos foi estimado em consonância com os
os parâmetros disponíveis no mercado. Então, primeiro, esse daí, né, o Sérgio já mostrou, o que a gente está olhando aí, inflação, câmbio, crescimento do PIB, o crescimento de combustíveis está muito atrelado ao PIB, a taxa de juros, enfim, tudo está aí. Para a gente projetar a safra 23, 24, a gente usou esses dados, né? Vocês já viram aí pela manhã, a gente está tendo um ganho de produtividade, recuperando aquilo que está atrasado, então estimado aí 78,5 para a safra 23, 24, né? Tivemos esse março, um dos menores, né, moagem de cana que a gente viu nos últimos anos, à exceção do ano passado, que acabou atrasando um pouco aí a safra e mexendo um pouco com os preços. Felizmente, a gente passou com estoque de etanol um pouco maior do que estava esperado, que a gente não teve nenhum problema de abastecimento, mas ainda não engrenou o mercado. Então, essa aqui é a nossa projeção, 590 milhões, 37,6. Esse número de açúcar eu estudei bastante para ver o que a gente tem de capacidade, tentar identificar, porque os preços começaram a subir desde setembro do ano passado, e brinco assim, a gente não viu investimento em fábricas novas, mas apertar um parafuso aqui, outro ali, todo mundo faz, né? Então, dá um jeitinho lá, tenta fazer alguma coisa no sentido de aumentar a capacidade. Mas eu acho que esse é o nosso limite com essa cana que a gente tem. Aí depois a decorrência, um pouco menos de anidro, porque a gente vai ter uma demanda de gasolina um pouco menor, seriam 25, quer dizer, 1 milhão a mais de etanol, e com esses indicadores, né? Fator importante, o milho. O milho vem subindo aí ano após ano, esse ano foi 4 milhões e 400. Nós temos uma capacidade instalada aí que já chegou a performar 238 mil metros cúbicos em uma quinzena. Então, eu entendo que é parte da capacidade que está instalada, mas tem fábricas novas para entrar, né? Então, a gente vai ter um ganho a mais aí no milho para... E você vê, essa curva é bastante agressiva, né? Isso aqui começou na safra 14 e 15, e a gente está aí com uma projeção de quase 6 milhões de metros cúbicos de etanol de milho. O grande estado produtor é o Mato Grosso, segundo no Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Então, o milho vem, felizmente está nos ajudando, eu acho que ele está vindo em boa hora, mas todo novo investimento, mudanças de regra realmente trazem uma dificuldade. Então, pensa o milho, ele produz só etanol, tomou um tranco dessa magnitude que aconteceu no ano passado, todo mundo fica meio desanimado, né? E o milho, diferente da cana, a gente ainda tem o açúcar para fazer o balanço, né? Então, no resumo, a gente vai ter pouco mais quase 1 milhão a mais do etanol de cana, 1,5 milhão que vai vir da oferta do etanol de milho. Esse ano a gente vai ter uma oferta de 2,5 milhões a mais de etanol do que tivemos no ano passado. Pouco mais de anidro, um número bem pequeno, e o grande ponto é o hidratado. Quer dizer, quando eu aumento a oferta de hidratado, eu diminuo a minha demanda de gasolina, né? Consequentemente, estagna a demanda de anidro. Eu peguei do Sérgio esse mapa aí, bem interessante, que isso ajuda a explicar o que está acontecendo, né? Ou seja, o crescimento do PIB ele é maior na Ásia e África, que são o quê? Os nossos grandes compradores de açúcar, né? Então, à medida que você tem o crescimento do PIB, você tem um aumento da demanda, e eles são os nossos grandes clientes, vamos dizer assim. Então, isso ajuda a explicar um pouco o que está acontecendo, né? E essa curva, essa é a pergunta que todo mundo está me falando, não, mas o Brasil pode fazer quanto de açúcar, efetivamente? E eu gosto de usar esse índice que você usa quilos de açúcar por tonelada de cana processada, quer dizer, isso dá um índice de capacidade. O mix é consequência disso, né? Então, eu gosto de medir sempre por aí. E você vê que na safra 2021, eu tirei a 21, 22, foi onde a gente conseguiu o maior índice, 63,5 quilos por tonelada de cana. Então, nós processamos
produzimos 38 milhões de toneladas de açúcar nessa safra, né? A 22, 23 caiu, né? Você teve uma redução, mas a 22, 23, reparem que ela começa alcooleira, né? Ou seja, a gente processando 24, chega no meio do ano, com a mudança tributária, o etanol perde atratividade, as usinas viram e passam a fazer uma destinação maior desse açúcar, e ela vai até o final do ano. A safra 20 e 21 foi uma safra extremamente açucareira do começo ao fim, né? Então, é aquela linha preta onde a gente obteve esses índices. E o que tende a ser a 23, 24? É a linha azul, né? Eu vou, muito provavelmente, encostar nos níveis que a gente viu na safra 20 e 21 o tempo todo. Então, nada indica que eu vou tirar o pé do acelerador. Então, isso me traria 63,7 quilos por tonelada de cana. Por uma moagem de 590, a gente consegue fazer 37,6, né? Agora, chuva, qualidade da matéria-prima, tudo isso vai depender se o porto não vai engargalar, né? Porque se a gente tiver um problema no porto, não vai descer o açúcar, eu vou ter que mudar o mix para fazer etanol, porque eu não vou ter onde armazenar. Então, tem uma série de fatores ainda por acontecer e a gente vai. Mas o principal deles é isso aqui. Então, se alguém tinha dúvida, talvez aí há um ano, se eu vou fazer mais açúcar ou mais etanol, eu acho que não tem mais, né? Então, eu peguei a cotação média da safra do dia 25/4, terça-feira, né? Porque, embora eu já estou fixado em boa parte da minha cana, vamos dizer assim, a cana marginal, eu vou fazer açúcar ou vou fazer etanol? Então, eu tenho que pegar aquilo que eu tenho de oportunidade. Qual a oportunidade hoje? Fixar contra as telas que eu tenho aí, né? Então, partindo de 25,80, né, que foi a média desses preços, me dá um etanol líquido de 4,38, né, um número bom, que me dá um etanol bruto de 4,87, que vai me levar um etanol na bomba de 5,65, por uma paridade de 70, a gasolina tem que custar só R$ 8,10 para fazer frente a esse açúcar. Mas vamos lá, que vai me dar um preço na refinaria de R$ 6,65, hoje nós estamos com o preço a R$ 3,18, né? Ele tem que dobrar. Frete marítimo, né, para a gente levar isso para o Golfo, me daria hoje uma gasolina no Golfo de $4,95 por galão contra 2,50. Ou seja, tem que dobrar, né? Tem que dobrar. Com o prêmio de refino, mais ou menos $25, o equilíbrio é $183 o barril, né? Então, isso tem alguma coisa fora da ordem, né? Porque há uma arbitragem entre petróleo e açúcar? Não, direta não, né? O único país que tem essa arbitragem é o Brasil. Então, é importante o preço do petróleo para mim, mas para o resto do mundo não. Quem produz açúcar não tem essa arbitragem. Então, alguma coisa está fora da ordem. Esse déficit de açúcar, ele tem que ser resolvido, né? Porque senão você vai transferir toda a produção para açúcar. Foi muito interessante o que o Haroldo colocou hoje aí do CBio, né? Vocês viram, foi um negócio bastante interessante, mostrando aí onde que a gente pode chegar, mas eu só lembro uma coisa, açúcar não gera CBio, né? Então, tem mais um ponto de arbitragem nas decisões que vocês vão tomar. Eu vou investir em fábrica de açúcar. E se esse preço ele não é conjuntural, ele não é estrutural, ele é conjuntural? Vocês têm uma perspectiva bastante interessante para o mercado de combustíveis, de etanol. Então, tudo isso vai pesar, né? Por isso que isso complica um pouco mais a tomada de decisão, né? Se o preço do CBio, em última análise, como nós temos restrição de crescer a cana na velocidade que precisa, a próxima arbitragem do CBio vai ser contra açúcar, né? Ou seja, vou ter um preço que o etanol vai me pagar pelo mercado, mas como eu tenho que gerar mais CBio, a minha opção é mudar de açúcar para etanol.
porque eu ainda tenho ociosidade na destilaria. Eu estou no limite da fábrica de açúcar, muito perto, mas eu tenho ociosidade na destilaria. Então, provavelmente, o CBio vai buscar esse gap, fechar esse gap com os preços do açúcar. Mas isso eu quis trazer isso exatamente para a gente ver, nós estamos num momento ímpar, né? Então, se esses preços continuam dessa forma, a gente vai ter um problema sério. E, para as nossas projeções, a gente usa o número do EIA, isso foi publicado aí no dia 11, né? O que eles fizeram uma revisão em relação, todo mês eles atualizam. A projeção de abril, ela levou em conta o corte que a OPEP fez, né, no final de março, e reviu os números, ou seja, diminuindo o surplus aqui em Q2 e Q3 e reduzindo um pouco para Q4. Com isso, a projeção de preço do EIA ficou estável em $80 para 2023 e uma ligeira queda para 2024. Né? Então, os números estão aí. Então, 2023, o Brent, $85, uma queda de 15,8 em relação a 22, e caindo para 81 em 2024. Tá? Então, esses números que norteiam a gente. Por quê? Quem manda no preço de etanol é o preço de gasolina. Quem manda no preço de gasolina, aí a gente tem que fazer uma derivação. A gasolina mundial do Mercado Livre é petróleo, né? Preço da gasolina internacional e câmbio. Agora, do nosso lado, quem manda no preço da gasolina na bomba é a Petrobras e os tributos. E quem manda na Petrobras e nos tributos é o governo. Né? Então, isso nos coloca numa situação de reféns dessa nova política. Né? Felizmente, já teve um primeiro ajuste, né? Vai ter agora um segundo do ICMS a partir de junho. Tem ainda um resquício do PIS e COFINS que vai ser em julho, que precisa reajustar, que ainda tem uma parcela que ficou para trás. Então, a gente precisa repassar isso, então, essa missão do governo, mas a política da Petrobras não está clara. Então, acho que isso é ruim para a questão do investimento, né? Porque realmente quem manda no mercado de etanol é o preço de gasolina. Se tem alguém que controla o preço da gasolina, ele vai controlar indiretamente o preço do etanol. Então, você vê que houve uma mudança, né, nas projeções. Em março, o WTI para 23 era 77, mudou para 79, porque houve esse movimento aí, que é a linha verde, com o corte da Arábia, o preço do petróleo subiu. Subiu e estabilizou. Acho que aquilo que o Sérgio falou, $80 parece que é um preço que está bom para todo mundo nesse momento, né? E aqui que eu trouxe, isso aqui também emprestei do Sérgio. Reparem que o Brasil tudo é extremo, né? Aqui são as desonerações do preço da energia no mundo, aqui dos países emergentes e aqui dos países avançados. Aquela linha ali que está meio exagerada é exatamente o Brasil, né? Ou seja, o Brasil fez um corte de tributos muito maior do que o resto do mundo e do que os nossos parceiros emergentes. Quem pagou essa conta? Nós, né? Via preços de etanol, porque ao fazer o corte, pouco tempo depois que aconteceu, os preços do petróleo caíram de novo. Só que a gente não repôs os tributos, ainda pagamos a conta do preço baixo da refinaria. Então, nós perdemos duas vezes, né? Então, aqui, os preços, aqui foi em 2022, né? Então, o que a Petrobras fez, a linha vermelha? Os preços subiram no mercado internacional, a Petrobras simplesmente aplanou isso aqui, quer dizer, reduziu o tributo e ainda não repassou os preços da refinaria. Então, a gente realmente apanhou duas vezes, né? Então, por isso que é importante a gente ter sempre isso em mente. A mão pesada do governo vem do A, do B, do C, porque é a lógica do governo, não é a lógica do A nem do B. Então, isso mostra o que a gente está vivendo. Então, esse ano é a mesma curva, a gente está um pouquinho abaixo, questão de 2 semanas. Hoje, os preços caíram um pouco, o câmbio também caiu. Então, isso aqui tem uma volatilidade grande, mas essa volatilidade a gente sabe jogar. O que a gente não sabe jogar é aquele jogo em que a hora de subir não sobe e a gente paga essa conta, né?
Então, é isso. Então, os preços do petróleo estão nessa faixa de $80. A gasolina internacional, $2,75 o galão. O câmbio, 5,018. O prêmio de refino, que sobe nessa época do ano, porque é o verão americano, então você tem uma demanda maior. Então, o prêmio de refinar um barril de petróleo, ele aumenta, por isso que os preços de gasolina aumentam, né? Então, na nossa projeção, a gente leva em conta um petróleo WTI de R$80 na média, né? Que é aquele número que a gente viu, muito estável. A gasolina internacional, o que seria o câmbio médio, 5,14, a gasolina na refinaria, R$3, gasolina na bomba, 5,45. Então, esse é o cenário que a gente projetou para eu definir meu preço de etanol. O que uma variável que a gente sempre acompanha é a demanda de gasolina nos Estados Unidos. Então, você vê a linha preta, a gente está num momento bom, porque nós estamos naquela fase, né? Recessão muito grande, média ou um pouco mais suave, taxa de juros. Então, só que um dos indicadores, você vê que o consumo de gasolina nos Estados Unidos está maior que dos últimos anos, né? Então, a gente também acompanha isso. E fazendo a conta ao contrário, agora vamos pegar a realidade. Petróleo é 80, certo? Então, vamos pegar 80, vamos fazer a volta, $25 de barril, 2,50 o galão no Golfo, 3,10 na refinaria, 5,50 na bomba, paridade 70, 3,85, preço na usina 3,10, preço líquido 2,79, equivale a 16,90 do VHP contra 25,80. Né? Então, essa é a realidade nossa, mas isso me dá um preço projetado para a nossa safra de R$3,10 para o hidratado bruto. Né? Então, é isso que a gente deve ter nessa safra. Então, no dia a dia, a cotação de hoje, né, que a gasolina está R$2,50 ao galão, a gente tem um desconto, porque a qualidade da gasolina nos Estados Unidos, no verão, ela muda, né? Então, nós compramos uma gasolina de qualidade menor, a gente tem um desconto sobre a nossa gasolina. Se a gasolina está chegando a R$3 aqui, 3,18 é o preço da Petrobras, em tese, poderia haver uma redução do preço da gasolina nesse momento. Acho que o governo vai esperar um pouco, como ele vai anunciar uma maldade em 1º de junho, que é o aumento do ICMS, ele vai aproveitar, aproveitei, eu estou reduzindo aqui o preço na refinaria. Né? Vamos lá. Demanda de combustíveis. É interessante esse quadro. De 2008 a 2014, nós tivemos um crescimento de 55% na demanda de combustíveis. De lá para cá, a gente estagnou. Né? Nós entramos em recessão de Dilma, pegamos greve dos caminhoneiros, pegamos Covid. Então, olha o que acontece. A gente estava aqui em 2014 com 53 milhões de demanda agregada de todos os combustíveis em gasolina equivalente. Esse ano aqui, em 2023, a projeção é 54. Né? Então, a gente cresceu só 2,2. Isso pode demonstrar uma demanda reprimida, né? A gente pode estar, diversos fatores, crescimento baixo no país. Tanto é que, quando houve a redução dos preços, a demanda disparou. Vocês vão ver aqui o que aconteceu em 2023. Né? Então, a gente tem um potencial muito grande de crescimento de combustíveis. Nós estamos estagnados aí há quase 10 anos. Né? Olha o que aconteceu em 2023. Né? Aqui são a região Centro-Sul e Norte-Nordeste. O crescimento foi 7,9%. Né? A região Norte-Nordeste, 7%, o Brasil cresceu 7,7%. Então, isso foi crescimento nominal de combustíveis. Quanto foi o nosso PIB em 22? 2,9%. Então, você mais que dobrou em relação ao PIB. Né? Então, função do quê? Da redução dos preços, sim, mas a gente vinha crescendo desde o 1º trimestre. Né? Então, esse ano, e a gente está projetando para 23, 1,5%. Então, tem que dar uma freada grande para a coisa não sair do controle. Né? Por produto, o etanol caiu 1,9% e a gasolina cresceu 10%. Quer dizer, o grande beneficiado disso tudo foi a gasolina. A gente não tinha etanol,
para vender, né? O governo desestimulou, a hora que a gente estava produzindo, né, com a produção grande de etanol para atender a demanda, o governo mudou, a gente virou para açúcar e acabamos não participando da festa, né? Quem se beneficiou foi a gasolina e quem se beneficiou foram os importadores de gasolina, porque a gente não tem gasolina suficiente no Brasil, né? E do lado da demanda, a gente tem aqui o movimento nas rodovias pedagiadas. Março mostrou um crescimento aí bastante significativo, né? Então, você vê aí... Opa, aqui está errado, desculpa, pessoal. Aqui que eu queria trazer. Então, a gente está aqui com 54 milhões. Reparem que a gente estava aqui com 48, subimos aqui para 54 em fevereiro, em março de 2023. Então, é um crescimento bastante expressivo, né? Você vê aqui as curvas de 21 e 22, a gente já começou o ano bastante acelerado, né? Então, nós estamos com um crescimento março sobre março de 9,3 e de janeiro a março 10,8. Então, o mercado de combustíveis ainda está com a inércia dos preços baixos. Com o aumento, agora a gente acredita que vai dar uma arrefecida. E a gasolina é maior ainda. Março sobre março, 18% de crescimento, e de janeiro a março, 15,6% a gasolina. E o etanol no caminho contrário, perdendo 17% e 7,7% no acumulado, né? A nossa projeção para 23, a gente começa o primeiro semestre um pouco melhor e depois vai dando uma freada. 1,5 no Centro-Sul, 1,1 no Nordeste, 1,4 Brasil. Podemos ser surpreendidos, tá? Então, acho que... Por quê? Porque eu volto com a minha correlação de PIB, tá, Sérgio? O combustível tem muita correlação com o PIB. A gente deve crescer 1% esse ano, então 1,4 ainda é um ganho sobre o PIB, mas a gente pode ser surpreendido. Combustível é uma coisa meio complicada aqui no Brasil, né? E esse ano a gente tem que inverter. Tem que crescer 16,8% o etanol e reduzir em 2,3% a gasolina. Eu brinco, a demanda de etanol se faz no campo. Aquilo que eu produzi, o mercado vai absorver. É só uma questão do ajuste de preço relativo entre etanol e gasolina. Porque a minha frota é tão grande que ela absorve todo o etanol que eu produzi, basta eu ajustar o preço, né? Então, a demanda de etanol se faz no campo. Eu ajusto em gasolina, positivo ou negativamente. Quando eu tenho pouco etanol, eu reduzo, o que acontece é aumento o consumo de gasolina. Quando eu tenho mais etanol, aumento o etanol, automaticamente reduzo o consumo de gasolina. Então, é assim que o mercado funciona, né? Então, essa é a projeção de crescimento do ciclo Otto, 1,4. O consumo de gasolina deve crescer e a gente deve ter uma pequena redução aí dos estoques, né? Esse ano a gente entrou com quase 2 milhões, vamos terminar com um pouquinho menos, né? E para a gente checar se os nossos números estão coerentes, tem essa correlação que ela é bem interessante. Então, num ano que eu tenho bastante produto, vou pegar aqui a safra 17, 18, né? Eu tinha produto suficiente para 24% do ciclo Otto, então eu tinha uma quantidade X. O que eu precisei? De 69 de paridade. Eu precisei que o ano inteiro ele trabalhasse com 69 para dar conta disso. No ano seguinte, eu aumentei a oferta. Então, eu tinha etanol para 33% do ciclo Otto. O que eu tenho que fazer? Reduzir a paridade. Para quê? Para que o mercado absorva aquilo. Porque eu digo que a demanda se faz no campo. E aqui esse gráfico é bem nítido, né? Aí, no ano seguinte, praticamente estagnei, precisei dar para o consumidor uma vantagem. Em 21, 33, tirei um pouquinho. Peraí, deixa eu voltar aqui. Como é que volta aqui? Aí, está voltando? Já estraguei a surpresa. Qual que é? O de baixo. É esperto mesmo. Vamos lá. Então, em 21, o que acontece de 21, da 2021 para 21, 22? Uma redução da cana, a minha oferta se reduziu fortemente, né, de 37 para 25,
eu fui buscar 75 de paridade. Então, o consumidor engoliu 75. Na 22, 23, embora eu tenha reduzido minha participação, eu tive que ir a 72 por conta das lambanças tributárias que houveram. E o que acontece na 23, 24? Eu tenho um aumento da minha oferta, então eu tenho que aumentar o share, eu tenho que trabalhar com 70 de paridade. Então, para dar conta de vender todo o etanol que eu vou produzir, 70. Então, aqui eu trago essa conta, né, para uma gasolina, que eu digo, quem manda no preço é a gasolina de 5,46, uma paridade de 70, o meu preço de etanol hidratado 3,08. Né? Por quê? Porque eu vou aumentar o meu share de 23,1 para 27. Então, eu vou ter que entregar um pouco para o consumidor para ele tomar esse número. Então, a gente viu, pelo petróleo, meu preço dá 3,10 e pela questão de paridade, 3,08. Então, a gente deve ter mais ou menos esses preços. Né? Então, essa aqui foi a curva da safra passada. Então, você vê, são 2 anos de curvas erráticas, né? Curvas que a gente não está acostumado com aquela curva clássica, né? Safra entre safra, carrego. Na 21, 22 não foi nada disso, o pico se deu em outubro por um preço de petróleo, então, petróleo alto me levou. Então, a minha estratégia de venda de etanol é totalmente diferente, mudou completamente, eu preciso estar atento a tudo isso. Esse ano não, a gente saiu do paraíso e fomos para o inferno numa velocidade absurda, né? Começamos a safra com 4,34, fomos parar a 2,62, né? Então, uma perda absurda, e depois a gente não conseguiu mais retomar o mercado, acabou terminando dessa forma. Então, foi bastante diferente, né? Esse ano a gente está projetando o preço da gasolina naquela média, com ajuste aqui em junho, né? Porque você vai ter a nova tributação, então, o mercado dá um pulo aqui em junho, pode ter uma outra em julho, mas a gente não está contando, é essa aqui. A minha participação no ciclote eu tenho que aumentar, a vermelha foi o que a gente teve no ano passado, eu não consigo aumentar em abril, porque eu não tenho produto, então eu vou perder um mês eu já devia estar pensando em níveis mais altos, mas infelizmente pela falta de produto, depois eu vou ter que correr atrás. Então, para aumentar de 24, né, aqui de abril para 30, o que eu tenho que fazer? Reduzir preço. Infelizmente, o preço do etanol vai cair nas próximas semanas para a gente dar vazão a esse ponto. Né? Então, a curva de preço que a gente está projetando é essa. Eu começo bem em abril, de forma artificial, o preço artificial, eu vou ter que ajustar essa curva para dar vazão a esse produto todo que eu tenho. Né? Então, aqui é o resumo. A gente vai ter uma perda em relação à safra passada. Então, nós temos, de um lado, o açúcar vai me dar muita alegria, o etanol vai ficar mais ou menos, como a gente tem uma redução de custo, não dá para chorar muito, né? A gente brinca, os mineiros gostam de chorar, mas não dá, né? A gente dá para passar. Com todo esse tumulto que a gente está vendo, até que está interessante. Por quê? A gente tem uma queda de petróleo, a gente tem uma redução, no mínimo um câmbio igual, e a gente vai ter que pagar essa conta que nós temos mais produto. Né? Aqui não está o valor dos CBIOS nessa história, mas hoje o CBIO, perto do açúcar, que está com quase 700 pontos, o CBIO equivale a 50 pontos. Não faz cócega. É isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, Tarsilo. Acho que já estamos com um pouquinho de tempo que sobra. Vamos passar, se vocês podem colocar os meus slides. Eu vou passar uns 5, 10 minutos só tentando conectar os vários pontos e falar a respeito. Bom. Talvez a primeira coisa é só lembrar como a gente começou o ano safra de 22, 23. E esses gráficos, eu mostrei esses gráficos no evento de outubro, mas isso é
é uma amostra de 25 empresas, mesmas 25 empresas nessa série toda, só para mostrar a evolução de margens e endividamento. Então, acho que é muito claro do gráfico no meio, aquelas barras em amarelo, como a margem EBITDA dessas empresas subiu ao longo dos anos 19, 20, 20, 21, por 21, 22, e como a alavancagem caiu, tá? Deixou as usinas em uma situação bastante confortável, resultado de preços, na primeira instância, preços bons de etanol e em seguida de açúcar, mas basicamente deixou o setor em geral em uma situação bastante confortável. E o último gráfico lá no lado direito está mostrando o endividamento, dívida bruta e a dívida líquida, mostrando também aquele barra, a parte que é azul escuro é a parte de caixa, então mostra também que como essas empresas reforçaram a caixa ao longo dos anos recentes, e faz todo sentido, porque 2020 você tem pandemia, 21 você tinha seca, e daí eleição, daí guerra na Rússia, tudo isso, então colchão de caixa não faz mal. Mas então isso foi o ponto de partida. Daí, olhando o que aconteceu, e estou fazendo nada mais do que olhar a média dos preços spot de açúcar e etanol, dá para ver que a açúcar, apesar da subida no final de 23, mas o preço médio foi mais ou menos igual ao preço médio do ano anterior. Obviamente, no final das contas, as decisões de hedge fez uma diferença grande a respeito do resultado de empresas individuais, mas pelo menos no base spot e para os fins de Consecana, acho que isso é uma reflexão da realidade. Se a gente olha o que aconteceu com os preços de etanol, acho que eu não preciso comentar mais depois de o que o Tarsilo mostrou, essa queda que aconteceu a respeito de mexendo com os impostos, a queda subsequente do preço internacional de petróleo e gasolina, e como a gasolina ganhou muito em termos de consumo e etanol nada, basicamente. Bom, isso foi o lado de receita. Vamos pensar um pouco do lado de custo, tá? Então, de novo, eu tenho esses gráficos dos insumos importantes, diesel e fertilizante, e só olhando como esses variaram ao longo dos últimos 2 anos safra. E dá para ver 22, 23 para diesel, realmente, provavelmente o setor não capturou muito daquela queda. Ainda o preço de diesel foi muito acima do preço no ano safra anterior. Fertilizantes, a gente imagina que foi situação parecida, no sentido que quem compra com antecipação realmente não conseguiu o benefício daquela queda que dá para ver em todos os fertilizantes, mas para o final do período. E a parte de juros também, acho que eu não preciso comentar, mas isso é muito visível quando a gente dá uma olhada nos resultados de 9 meses das empresas. Eu tenho a nossa especialista Raíssa de crédito aqui, que pode confirmar que realmente acho que os custos de juros dobrou, acho que é mais ou menos refletindo o que está aqui no gráfico. Coisa boa a respeito de margens, eu acho que isso vai, os custos, e vai ser muito importante para esse safra quem vem, essa diluição dos custos fixos que acontece com o aumento de margem e aumento de produção, que foi na ordem de 5% para 22, 23, então é bom, mas não é muita coisa, mas tudo indica que esse impacto pode ser maior para 23, 24. Bom, eu nem vou falar muito a respeito disso. O fechamento do ano
o fechamento do balanço para a grande maioria das empresas do setor é dia 31 de março. Então, para quem tem endividamento em dólar, o câmbio naquele dia é importante na conversão daquele endividamento. Então, pode ver que o câmbio subiu um pouco, 22, 23 em comparação com o ano safra anterior. Mas hoje em dia estamos falando de uma fatia relativamente pequena a respeito do endividamento em dólar. Então, eu acho que mesmo que a gente está olhando uma subida aqui, realmente o impacto não é muita coisa a respeito do valor de dívida em reais. Bom, aqui a chutaria porque obviamente, como eu falei, a maioria das empresas fecham o balanço dia 21 de março, demora meses para a gente receber todos os resultados. Então, estamos numa fase em que a gente tem informação suficiente para dar um chute, mas ainda falta os resultados do último trimestre do ano, que é janeiro, fevereiro, março. A gente sabe que isso foi meio atípico, que é sempre complicado, porque você tem bastante plantio, que é entre safra, mas não foi um entre safra tão animado a respeito de etanol esse ano. Então, por favor, trate isso com a cautela que merece nesse sentido. Então, eu estou falando de o que a gente está esperando no base preliminar para 22, 23, quando chegam os resultados, e dando um pouco de visão de tudo que a gente ouviu até agora, do Gareth, do Tarsilo, do Sérgio, para dar uma visão preliminar para esse ano que acabou de começar. Receita, e pensando em termos de receita por tonelada de cana, a gente acha que vamos patinar mais ou menos. Claramente, você olha o que aconteceu com o açúcar, ou o que aconteceu com o etanol. Receita total, se você olha as usinas, a gente sabe que, em média, o setor Centro-Sul conseguiu aumentar a produtividade com 8%, mas a gente, olhando os resultados de empresas individuais, tem algumas empresas que aumentou a produtividade com 13%, 14%, ou seja, sofreram muito em 21, 22 e recuperaram bastante 22, 23. Então, realmente, isso é uma estimativa na grande média, mas cada empresa tem uma história individual e diferente. Custos, a gente acha o que eu mostrei, mas na nossa opinião não tem jeito, os custos por tonelada em 22, 23 foram maiores do que 21, 22, mas, de novo, esse ano safra que começou, a gente imagina que vamos ver uma queda significativa de custos. Quando a gente pensa, e custo aqui, estou jogando juros aqui, então, porque para falar de margens, tem N margens diferentes que pode olhar dentro da contabilidade. Eu estou mostrando aqui o EBITDA de IFRS, que tem muita coisa tirado, então é uma EBITDA muito cheia. Mas essa combinação, receita patinando, custo subindo, então por tonelada acho que não tem jeito, a margem provavelmente por tonelada menor para 22, 23. Dívida líquida, a gente sabe que tem investimento, foi enfatizado de manhã quanto de investimento está sendo feito com o trato cultural de plantio, então isso está continuando. As margens, mesmo que a gente está imaginando caindo, não estou dizendo que as margens são margens ruins, eles não são tão bons como as margens dos duas safras anteriores. Então, dívida líquida, a gente imagina patinando e a alavancagem, talvez no final, subindo um pouco. Mas olha a visão para 23, 24. Eu acho que isso não é exagero, depois de tudo que a gente ouviu ao longo do dia, que é receita, de novo, a receita não dá para ver o que pode acontecer com açúcar, mas tudo que o Gareth falou, que estamos com um patamar muito alto para açúcar, e etanol,
não é o fim do mundo, talvez um pouco menor do que a safra passada, mas só isso. Custos, a gente imagina, especialmente por tonelada, menores. Então, margens maiores para 23, 24. Dívida líquida e alavancagem, dívida líquida, quando a gente está falando de um aumento de 7, 8 ou mais porcentagem em termos de produção de cana, então a dívida líquida por tonelada de cana tem toda a chance de diminuir de novo ao longo desse ano safra. E com isso, com a margem com viés de subir e dívida líquida com viés de cair, a gente está imaginando que a alavancagem também pode dar uma queda. Ou seja, até se tudo segue as orientações atuais, realmente o setor poderia ficar em uma situação ainda melhor do que começou esse ano, o ano safra 22, 23. Bom, investimentos, a gente sabe que não vou passar muito tempo nisso, mas vários projetos andando além de recuperação de canavial, biogás, etanol de milho, projeto de São Martinho está pronto. Etanol de milho, como foi comentado, muito do setor de etanol de milho mesmo crescendo mais 30% de novo esse ano, impressionante. Bioeletricidade tem esses projetos que estão sendo montados para entrar em função ao longo dos próximos 2 a 3 anos, mas a informação que a gente está recebendo é que as projeções para os preços de eletricidade, isso é olhando mais para 2, 3 anos. Realmente, você tem reservatórios cheios, você tem muita competitividade com a energia eólica, solar. Então, talvez isso, em termos de investimento interessante para o setor, talvez vai perder um pouco de espaço ao longo dos próximos anos. Irrigação, bem interessante, especialmente depois da experiência da seca. Então, isso surge como projeto possível quando a gente está conversando com o cliente, sim. E eu coloquei cristalização na mesma maneira que o Gareth colocou também. Eu acho que, dadas as circunstâncias atuais, com certeza isso vai aparecer como uma possibilidade para ser pesado. A respeito do mercado de capitais e a disponibilidade de recursos fora vamos dizer, de empreendimentos bancários, dá para ver que 2022 foi um ano espetacular para a captação de recursos via CRA, para o setor agro em total. E reforça que a percepção nacional que o agro é um setor fortíssimo aqui no Brasil. Então, o interesse dos investidores ficava muito alto e, então, o mercado foi, em geral, um mercado que deu muita chance para a captação para as empresas. E dá para ver as usinas, em total, captaram 10 bilhões de reais via o mercado de CRA. A expectativa é, talvez esse ano não vai chegar a esse nível. A gente sabe, já foi comentado, que a chacoalhada em investidores, tanto dos fundos quanto dos individuais, que todos esses acontecimentos de Americanas, de Light, de Token Stock, tudo isso. Então, talvez a respeito da demanda tenha uma freada lá. E as condições do mercado em geral provavelmente não vão permitir esse número a ser repetido em 23, pelo menos isso é a perspectiva no momento. Bom, eu vou parar naquele momento, acho que já fecharam o relógio lá, então com certeza estouramos nosso tempo, mas eu quero mostrar isso sempre, que eu dependo muito de pessoas dentro do Rabobank com muita experiência, muito expertise, que me ajudam. Duas das quais estão aqui, Maria e Raíssa, mas muito obrigado a vocês e eu tenho que agradecer a todos que estão me ajudando. E com isso eu vou fechar a minha parte e eu vou fechar o painel. E, de novo, eu vou agradecer Sérgio, Gareth e Tarsilo para compartilhar toda essa expertise, conhecimento e visão
deles. Então, salve de palmas para eles e muito obrigado a vocês pela atenção.